Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alvin, tô aqui para mais um Resenha Oddschecker, começando aqui pra gente falar do nosso esporte bretão, que é o que a gente mais gosta. E hoje tem uma coisa diferente aqui. Nosso amigo Fábio trouxe essas ideias e hoje a gente vai implementar mais uma. Vamos falar de top 10 séries da história de todas aqui. E aí eu tenho uma surpresa pra vocês que estão aqui, meus companheiros de bancada. Eu já vou falar. Pera aí, eu sou o Alvin. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lucão, tudo bem com você, meu grande amigo? Não sei se eu posso dizer isso, cara. Semana Grenal, né? Semana Grenal tá sendo uma tortura já. Tá sendo uma tortura mas eu espero estar bem no próximo episódio. Vai estar. É sinal de que o Internacional ganhou do Grêmio na quinta-feira, porque se não ganhar, eu não vou estar bem semana que vem. Pode empatar, não gosto nem de falar outra possibilidade, né? Porque eu acho que ela é muito remota, mas meu Deus do céu, Eu torcerei pro Internacional, inclusive, porque Obrigado. Não sei se a galera sabe, pelo menos quando o Inter vem jogar aqui no Rio de Janeiro, a gente recebe a torcida do Inter muito bem, Claro. rola aquela resenha, rola uma parada amistosa aí da torcida do Inter contra o Flamengo, então torcerei gigante para o Internacional. Matheus, tudo bem com você, meu amigo? Segue o líder, né? Fala, Alvin, fala pessoal, Lucas, Fábio, todo mundo acompanhando a gente aí. Semana é um pouquinho mais leve pra mim, nas últimas eu tava reclamando do Abel todo dia. Cara, Agora chega, né? Vitóriazinhas, passamos de fase, o Flamengo voltou a tropeçar, tamo de boa. E o Alvin falando aí que vai torcer, porque a torcida do Flamengo tem uma certa proximidade com a do Inter. Se eu for levar isso em consideração, a torcida do Palmeiras é bem mais próxima da do Grêmio. Ixi, que tristeza, hein, ô Lucão. E aí, Fábio? Mas eu não tô dizendo que eu vou torcer pra ninguém. Só tá vou querer ver várias discussões. E aí, Fábio, tudo bem com você, meu amigo? Como é que você tá? Tudo certo, pessoal. Cara, tô vendo vocês tomando uns partidos aí, cada um de um lado. E pra mim é mais uma semana incrível, que eu tô só aqui, ó. Só vendo tudo da maneira mais incrível possível. Cara, vai ser uma semana sensacional. A gente tava conversando esses dias, né, sobre esse sorteio da Copa do Brasil, toda a polêmica que foi, mas agora também a gente já passou essa fase, a gente só quer ver o circo pegar fogo, então vai ser bem legal. E por falar em circo pegar fogo, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas tá chegando o grande dia, né? Hoje a gente já tem o primeiro clássico, que é Galo e Cruzeiro, amanhã a gente tem Palmeiras e Santos e Vasco e Vitória, e na quinta-feira, Inter e Grêmio, o Grenal. Ô, Lucão, eu tava lendo uma matéria aqui hoje sobre o Inter e o Grêmio. É bizarro, né? Porque se você for somar os gringos, os estrangeiros que tem nos clubes hoje, dá 23 jogadores, hein, cara? É muita gente, Sim. Né? O Grêmio tem um peruano japonês, o Inter tem um brasileiro sueco. Olha só. O Grêmio tem um belga ganês, né, cara? Tipo assim, é loucura. O Grêmio tem um croata agora. O Inter tem 2 ganeses. Até rolou uma possibilidade do Inter não renovar o contrato, não renovar o empréstimo dele e ele voltar para Gana, e aí o Grêmio tentou interceptar a negociação, aí o Inter voltou atrás para não perder um jogador pro Grêmio e renovou com o Guri. Que ele era volante e agora nos últimos meses passou a jogar como lateral direito na base. Mas realmente, cara, a gente tem muito, muito, muito estrangeiro. A gente sempre teve a cultura aqui de ter uruguaios, argentinos e paraguaios, né? E acho que até mais uruguaios do que argentinos até. Tem 4 argentinos no Inter hoje, não é? São 4, né? Como? Hoje no Inter são 4 argentinos? São, né? O Gabriel Mercado, o Vijagra, o Bernabei e o Aguirre. 4. E aí você vai tendo um monte. E isso tá cada vez mais forte, né, Matheus? No futebol brasileiro, né? É gringo pra tudo que é canto. No Palmeiras tem um monte também, no Flamengo tem um monte. E é isso. Até quem não é gringo virou gringo. Eu achando que o Maurício Paraguai era o mais bizarro de todos. Ainda tem isso. O Palmeiras acho que tem uns 9 gringos no elenco. A seleção do Paraguai é do Uruguai. A seleção do Uruguai é metade Flamengo e metade Palmeiras, né? Uhum. E por falar em gringo, tem um que vai embora provavelmente do Flamengo agora. O Flamengo abriu negociação para vender
o Gonzalo Plata, que vai embora do Flamengo, também não tá jogando muito, o Leonardo Jardim acertou mais ou menos ali o time do jeito, mas enfim. Ô Lucão, aproveitando a sua presença aqui, vamos falar do Grenal, como é que tá o coração, como é que tá a cidade, tá pulsando, todo mundo só fala disso, como é que tá aí a situação? Tá louco, mano, tá um clima de tensão, assim, sabe que em 2016 aconteceu do Grêmio completar 15 anos sem títulos, né? Uhum. Cara, a gente, colorado, assim, fez isso se tornar a pauta do dia, naquele dia, em 2016. Tipo assim, TV, rádio, internet, tudo era a zoação com a valsa dos 15 anos. Ontem chegou a nossa vez, e eu tava, assim, desde o ano passado, né? Quando o Inter foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, a gente tinha certeza que no Brasileiro não ia disputar o título. Ali eu já comecei, né, a aceitar que a gente ia completar essa marca desgraçada. Ontem foi esse dia e tá um clima de tanta tensão para esse Grenal que, cara, os gremistas não conseguiram fazer isso virar a pauta do dia. Tipo, os principais programas de zoação de rádio, assim, fizeram uma coisa, sabe, uma coisinha que não chamou muita atenção. Teve a Rádio Grenal que sim, fez a mesma coisa que a Atlântida fez em 2016, botou um comunicador vestido de debutante para dançar uma valsa e tal. Só que, cara, o Leonardo Oberhan, meu amigo aqui, só que, tipo assim, não teve um terço, não teve um quarto da repercussão que teve lá em 2016, quando Fabiano Baldasso se vestiu de debutante e dançou a valsa. Tamanha é a atenção, cara, para esse clássico Grenal. E tem muito gremista que não tá querendo zoar, com o risco de zoar agora, ser eliminado e tomar a volta, entendeu? Uhum. Eu acho que eles estão se guardando para, se eles passarem, não vão, mas se eles passarem, daí eles fazem o combo, né, de eliminação, mas enfim, tá um clima muito tenso aqui, mano. E é mó legal isso, né, Matheus e Fábio, porque eu já falei sobre isso aqui. Aqui no Rio de Janeiro não tem essa cultura dessa zoação, assim, desse negócio tão gigante que fica, como o Lucão já trouxe aqui sobre a Semana Grenal aqui no Rio. Não tem isso, cara. Eu acho que é muito pelo que eu falei. São 4 times grandes disputando um campeonato e acaba que não fica nessa. Acho que por serem 2 times, fica forte. Por exemplo, Matheus, como que tá o clima pra esse Palmeiras e Santos aí em São Paulo? Não é nada demais também, né? Fala a verdade. A diferença técnica e do momento dos 2 times hoje faz com que não seja uma pauta muito grande. Acho que além de ser só 2 times, o Grêmio e o Inter estão os 2 na merda, né? Uhum. Então tá todo mundo, tipo, desesperado também para não perder. Eu acho que o que chega perto é lá em Minas, que também só tem 2. Minas, o Cruzeiro e Galo deve estar uma tensão boa. Mas o Palmeiras e Santos... Primeiro que o Santos não é o maior rival do Palmeiras, e eu imagino que o Palmeiras não seja o maior rival do Santos. Eu acredito que não, o Santos tem o Corinthians como maior rival. Ainda mais que o Santos é o maior time de São Paulo. Deve ser. Ele fica bravo. Mas não tá um clima normal de quartos de final de Copa do Brasil. Nervosismo para a gente tentar ganhar em casa, fazer valer o mando para poder ir para a Vila um pouco mais tranquilo. O Santos querendo segurar fora para tentar decidir na Vila. Uma tensão normal ali de quartos de final de Copa do Brasil, mas não tá com uma rivalidade aflorada como tava, por exemplo, em 2015, que foi o auge ali da nossa rivalidade, foi uma final. A pauta que tá realmente em alta no estado de São Paulo recentemente é a possibilidade do fim do mundo com a possível final de Libertadores, Palmeiras e Corinthians. Uhum. Aí seria um absurdo, né? Aí seria um absurdo, né? E a gente pode ter também, Matheus não, Fábio, a gente pode ter nessa Libertadores ou um Fla-Flu, ou um Palmeiras e Corinthians, ou repetirmos mais uma vez um Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. E aí, Fábio, a gente fala de rivalidade o tempo inteiro aqui no futebol brasileiro, e já existiu essa discussão trocentas vezes. Qual é o maior clássico do futebol brasileiro? Fla-Flu, Derby, Grenal. E a gente, tendo o Lucão mais próximo aqui, a gente começa a ver que realmente o Grenal ele é um pouco à frente, né? Cara, eu sou uma pessoa que é super fã. Eu sou provavelmente o maior fã de Red Hot Chili Peppers que você vai conhecer na sua vida. Assim, de ir em vários continentes, ver show na grade e tal. E aí teve uma turnê em 2023
que eles foram para Porto Alegre. Aham. Eu tenho que ir. Eu falei, pô, eu tenho que ir. Assim, já tinha ido para São Paulo, para o Rio umas 10 vezes. Aí nessa turnê eu fiquei um mês seguindo os caras em várias cidades do Brasil. Aham. Mano, eu cheguei em Porto Alegre, que foi a última cidade. Foi a única que eu senti uma parada diferente com relação ao futebol. Porque eu lembro que era tipo assim, novembro, eu acho. E, mano, o Campeonato Brasileiro tava pegando fogo e tal. E todas as cidades que eu tava passando, tava, assim, não era uma parada que tava falando sobre futebol e tal. Mas, mano, quando você chega em Porto Alegre, você sente que tem uma paradinha outro clima, diferente. É outro clima, mano. É outro, tipo assim, mesmo que você não na época eu não tava tão ligado em futebol, mas você sente, mano, que os caras. É outra parada. É outra parada. E aí foi no estádio do Grêmio. E aí, tipo assim, cara, só foi o único estádio assim que eles fizeram que a arquibancada era lotada de gente com uniforme do Grêmio em si, entendeu? Porque era o estádio do Grêmio. Enquanto que os outros estádios que eu fui, mano, o pessoal nem tava nem aí pra camisa de futebol e tal. Mas Porto Alegre é uma parada totalmente diferenciada. Talvez por essa questão de ser dois times, você consegue concentrar mais essa rivalidade. E eu acho que esse ano vai ser bem especial. Eu acho que pelo momento que os dois times vivem, que infelizmente não é tão bom, né? Mas isso também, sem dúvidas, vai trazer um gostinho mais interessante ainda para quem vencer esse clássico. Pra você é mais. 2023 também foi o ano da derrocada do Botafogo, né? O Grêmio foi vice-campeão brasileiro aquele ano. O Grêmio tava benzão nessa época aí. E essa rivalidade, ô Lucão, ela é, pelo que a gente observa de fora aqui, ela é naquele nível de loucura, né? Por exemplo, vamos voltar aqui que a gente tava falando nos bastidores. 19, por exemplo. O Flamengo eliminou tanto o Inter quanto o Grêmio na Copa Libertadores. Sim. Mas depois que vocês viram aquele 5-0 que deve ter sido a zoeira, deve ter sido uma coisa absurda, né? Não, com certeza, cara. Tá louco. E assim, ó, o Fábio falou da questão do show, e tem uma coisa aqui que é uma tradição, uma loucura das torcidas de Inter e Grêmio, que é disputar para ver quem é que consegue entregar uma bandeira pro artista. Ah, maneiro. Então, se tu pesquisar aí, cantor, bandeira, Grêmio, vai provavelmente aparecer o Mac DeMarco jogando a bandeira do Grêmio fora, e a gente zoando isso pra caralho. Ou então vai aparecer o Ozzy Osbourne segurando a bandeira do Grêmio. Tem, tipo assim, um monte de artista ali que os torcedores do Inter entregaram a bandeira, o cara no show internacional, foda, abre a bandeira. Os caras disputam até queimam. Os caras disputam tudo, pô. Loucura. Ô, meu, a rádio onde eu trampo, né, a Rádio Inferno, ela foi um site antes, né, e voltou a ser ontem, né, a gente relançou o site, o blog, mas ela era um blog, cara, que era um dos mais acessados do Rio Grande do Sul. Uhum. E a notícia mais lida da história do blog da Rádio Inferno era tipo, a manchete era: rapper americano segura a bandeira do Inter em show em Porto Alegre. Essa era, e era o Flowrider. Era o Flowrider com a bandeira do Inter num show aqui, mano. Tipo, é um bagulho bizarro, cara, é bizarro. A gente tem umas paradas assim. Sabe que foi lançado agora no Festival de Cinema de Gramado um documentário sobre a dupla Grenal que tem o tempo das participações de Inter e Grêmio cronometrados. Caramba! E tipo assim, aqui existe a Rádio Grenal, que é uma rádio que fala de futebol 24 horas. E tem que ser cronometrado. Ela tenta falar só de dupla Grenal. Então, por exemplo, agora só fala de dupla Grenal, quase não fala dos outros jogos, porque tem pauta, mas quando não tem, fala de futebol brasileiro, futebol internacional. Mas é Grenal 24 horas, né? E tem gente, às vezes tu tá escutando, assim, é que eu não sou mais um ouvinte da Rádio Grenal hoje, mas já fui muito assíduo. Tu tá escutando, e às vezes de madrugada, um cara liga pra lá e diz assim, ó, opa, áudio no caso, né, manda áudio do WhatsApp pra lá, alguns programas atendem ligação, mas a maioria é áudio. O cara manda áudio dizendo assim, ó, olha, eu tô vendo aqui, ó, vocês já falaram 20 minutos sobre o Grêmio. Quando a pauta foi Inter, foram 17 minutos. Que isso, cara. Tá na hora de falar de Inter também. Eu juro, mano, juro. Tem o Peleja, sabe? O canal Peleja. O Peleja é muito foda. Um material sobre o Grenal, e ele foi na Rádio Grenal e tem uma amostra lá disso, dos caras que trabalham lá falando sobre como é comum a galera ficar reclamando, dizer que cronometrou e quantos minutos falou de cada um. Que isso. É loucura mesmo. Mano. Eu acho, e agora trabalhando, que você trabalha com futebol argentino também, você diria que o Grenal ele é maior do que River e Boca? Não é, mano. Não é? Não é por dois motivos. Dois não, são vários motivos. E olha, eu sou super clubista, cara. Não é, por isso que eu ouvi de você é diferente, sacou?
Primeiro que River e Boca são maiores que Inter e Grêmio, cara. Sabe? Isso pesa muito. Caramba, River e pesado, hein? Pesado. mas Ouvi isso de um colorado, torcedor colorado. Mas é verdade, né? Tu não vai dizer que o teu time é maior que o Real Madrid, por exemplo. O Marcos Boca Braz tem falou, 6 Real Madrid pode Libertadores, esperar, né? a sua hora vai chegar. Eu acho que tem Boca tem flamenguista 6 que fala que o Libertadores. Flamengo é maior que o Real Madrid. No meu coração mas no futebol não. Mas então, Mas- o Boca e River, eles são maiores do que todos os times brasileiros pra você? São. Todos? são. Eu acho que os dois são maiores que todos. Por mais que a gente possa comparar, hoje tem Flamengo com 4 Libertadores, igual ao River e tal. O Flamengo tem uma torcida também que é muito gigante, pode ser comparável assim, mas é que, cara, é muito bizarro a diferença dos dois lá em relação a todo o resto, tá ligado? A diferença muito- deles com relação aos outros times argentinos. Isso também, eu acho que eles estão dentro do seu país, eles estão num nível de distanciamento que Palmeiras e Flamengo, por exemplo, não tem historicamente dos outros clubes. Não tem, digamos, o São Paulo e o Santos têm uma década gloriosa na próxima, e eles podem ultrapassar em títulos tudo que Flamengo e Palmeiras conquistaram. Não é uma discrepância tão grande, entendeu? Agora lá, cara, é muito gigante, e quando tu chega lá, tu vê que eles são basicamente a identidade do país, tá ligado? Olha uma coisa, meu, o River tem 352 mil sócios, Caramba, sabe? absurdo. O River tem uma média de 80 mil pessoas no estádio há 3 anos. Isso é absurdo. Aumentaram Então, a capacidade do estádio, todo mundo achou que não ia rolar e ó. Sim, sabe que não quero. Eu sei que eu sou falador demais, assim, né? Eu fico me estendendo, desculpa, mas Manda bala. É doença de radialista, né? É. Mas, cara, eu fui lá para Córdoba agora, e uma coisa que eu vi em Córdoba explica um pouco do que se passa com River e com Boca, e de qual é a maior diferença entre nós e eles, tá? O Max Peixoto, um amigo meu, comentou num vídeo que eu postei sobre o Instituto de Córdoba. Eles têm um colégio dentro do estádio. Tipo, quando eu falo dentro do estádio, tem uma sala de aula do lado do vestiário local. Olha. Então tem 8 salas de aula, mais ou menos, dentro do túnel que dá nos vestiários. Então, a galera do Instituto de Córdoba estuda lá, aí a cantina deles é nesse mesmo corredor, eles compram um lanche e o recreio é na arquibancada, tá ligado? Então, tipo assim, eles vivem lá. O Dybala estudou lá a vida inteira e surgiu nas categorias de base do clube. Os caras respiram O Max futebol, né? Peixoto, meu amigo, comentou o seguinte: aqui, nós, que somos fanáticos, vivemos cerca de 40 dias do ano no nosso clube. Lá, um torcedor comum vive 200 dias no seu clube. Bizarro. Dos clubes que são de bairro, né? Claro, Boca e River tem uma rotação muito grande porque são muitos torcedores. Mas o que eu quero dizer com isso? O River Plate tem uma escola e uma universidade. Tu pode, a tua vida inteira, Passar ter dentro do estudado clube. só dentro do estádio do teu time, ter se formado dentro do estádio do teu time, sair da universidade e trabalhar dentro do River Plate. Absurdo. Eles convivem e usam o clube muito mais do que a gente. A gente assiste o time. E a gente Eles vivem o clube. E a gente durante a Copa fala, né? Pô, por que esses caras são tão fanáticos? Por que o Boca e River vão jogar no Santiago Bernabéu e eles entopem o estádio? Por que qualquer jogo de qualquer time pequeno da Argentina que vem pro Maracanã, a parte deles lá tá lotada e os caras cantam o jogo inteiro, o time perde, eles continuam cantando e tal. E essa resposta que tu deu é claramente isso. Os caras são mais apaixonados por futebol do que a gente, pô. E é isso, a Eles gente são gosta mais apaixonados muito. pelos clubes. E isso que é mais bizarro ainda, né? Tanto que você vê aí, se você acabou de falar, né? Tipo, se tiver cuspe a distância entre River Plate e Boca Juniors, os caras vão lá e vão estar lá gritando, e berrando e torcendo. E isso é muito Às louco. vezes aparece um corte aí num jogo de basquete, num jogo de vôlei. Os caras lotam também. É o clube, não é o esporte. O Instituto tem isso, meu. Tem uma média de público gigante nos jogos de basquete, meu. Eles lotam o ginásio todo jogo. Pra tu ver. E, Fábio, fora do Brasil, nesses esportes americanos aí, uma torcida que você olha assim e fala, esses caras são fanáticos, são doentes, assim, são loucos. Ou lá é mais contido também? Famosa torcida de teatro.
Cara, não, assim, na NFL tem uma que se destaca bastante, que é a do Buffalo Bills. Os caras realmente, eles têm umas loucuras, assim, nada a ver, tipo assim, Porque lá eles têm o costume do tailgate, né, que é, tipo assim, chegar às 6 horas da manhã e ficar enchendo a cara até a hora do jogo, que é, tipo assim, de 1 da tarde. E então tem alguns estádios, algumas cidades mais tradicionais, que é mais no interior, assim, por exemplo, Kansas City, Buffalo, Tennessee também, que, cara, o pessoal chega de 5 horas da manhã para pegar a vaga no estacionamento e começa a fazer um churrascão, começa a encher a cara e do nada, quando chega a hora do jogo, os caras estão loucão já. Só que não tem essa questão, assim, ó, eu acho que muito o que traz essa paixão é o fato de você odiar o outro rival também, e isso não tem tanto na NFL, né? Tipo assim, os caras não odeiam ninguém. Mas futebol americano universitário tem muito, que aí a gente já tá falando de uma galerinha mais jovem e tal, que, tipo assim, também enche a cara, e os estádios 80, 90 mil pessoas por jogo. Então, mas assim, obviamente a gente tem algumas torcidas que são clássicas, na NBA também a gente tem Lakers e Celtics, a gente tem, por exemplo, Yankees e Red Sox na MLB, mas, cara, nada igual a gente tem no futebol, por exemplo. Eu acho que a gente transformou muito, Lucão, Matheus e Fábio, a gente transformou muito os nossos times hoje em dia, não todos, tá? Mas os nossos times, eles viraram meio que um produto. Eu falo isso muito por causa do Flamengo, né? O Flamengo, ele tem uma torcida absurda, gigante, e o Flamengo, ele acabou virando um produto muito pelo fato de que para você ir no estádio é muito caro, para você comprar uma camisa é muito caro, para você fazer qualquer coisa relacionada ao seu time é muito caro, e aí você consome aquilo como se fosse um produto. Uma vez o Bernardo, que trabalha com a gente aqui, ele falou um negócio que ficou marcado na minha cabeça, que hoje os grandes times, por exemplo, vou citar aqui o Flamengo, por causa do meu time no Rio de Janeiro, mas os grandes times, eles viraram uma marca como se fosse tipo você comprar uma camisa da Nike. Você vai lá e compra aquele produto, ele virou um produto. No caso do Inter e do Grêmio, eu consigo enxergar de uma outra forma. Porque a cidade respira aquilo ali, a cidade vive aquilo ali. Pô, mas tu mora no Rio de Janeiro e quando tem um Fla-Flu as pessoas respiram aquilo. Óbvio, concordo. As pessoas respiram aquilo ali. Mas o fato do Flamengo ter uma torcida que é nacional vai mudando muito a visão que você tem daquele clube ali. Quando você vem pro Rio de Janeiro, você tem uma visão do Flamengo. Quando você vê o Flamengo jogando em outro lugar, a visão muda. Eu não sei explicar muito bem, não tem, óbvio, né? Sem aquela questão que tem uma galera que tem um preconceito de tipo assim, o cara que torce pro Flamengo no Nordeste, ele não pode torcer pro Flamengo e tal. Não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre a identidade mesmo do clube, do Rio. O Flamengo no Rio de Janeiro, ele é um negócio. O Flamengo fora do Rio de Janeiro, ele é outra coisa. Assim como eu acho o Palmeiras, por exemplo. Tem uma torcida do Palmeiras é gigante em Brasília, por exemplo. Eu acho que acontece bastante com os times do eixo, né? Os 8, alguns mais, outros menos, mas os 8 de Rio e São Paulo se espalharam muito pelo Brasil por N motivos que a gente pode ficar aqui discutindo um tempão, que tem a ver com mídia antigamente, que passavam os jogos em outros estados e tal. Mas isso criou um monte de torcedores de fora da cidade. Eu não acho que isso aconteceu muito com outros times, principalmente com a dupla Grenal. E isso não quer dizer que eles sejam melhores ou piores, só quer dizer que o povo que vive do time, vive o time. Muito mais do que, sei lá, um cara do Nordeste, igual você estava dando exemplo, um cara do Nordeste, um cara do Norte que torce para Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Aquele cara vê o time indo para lá, sei lá, uma vez a cada 10 anos. Tem isso também. Do lugar. Até mesmo porque é mais fácil você viver o time você morando do lado do estádio, você vivendo na cidade. Exatamente. Aquele cara frequenta o estádio para ver o jogo do time dele. Se ele não for até São Paulo ou até o Rio, uma vez a cada tantos anos, uma pessoa que vive... O Lucão falou do cara que falou que na Argentina eles vivem 200 dias por ano. Tipo, tem gente que não vai a 200 jogos do time porque não dá. Não dá, O nosso amigo Lucão é privilegiado, né? Mora ali do ladinho do estádio. E eu vou bastante mas mesmo assim eu vou ao clube em dia de jogo. Eu vou mais, quando tem um evento, às vezes tem um bagulho no museu, tá? Eu gosto de ir e tal, mas lá, o que eu quero dizer com os 200 dias é porque eles vão pra natação, eles vão pra basquete, eles vão pra patins, pra ginástica, tá ligado? Eles vão pra estudar, eles vão porque é a apresentação dos filhos na escola, a escola no estádio. Tipo, é bizarro, assim, é muita coisa pra fazer dentro do clube. Isso é muito louco, isso é muito louco. Galera, vamos agora
Gostei desse papo das torcidas aí do futebol, mas vamos passar aqui agora para a Copa do Brasil, vamos falar da Copa do Brasil por falar em rivalidade. Essa Copa do Brasil, essa fase da Copa do Brasil tá cheia de rivalidade, o único clássico que a gente não vai ter vai ser Vasco da Gama e Vitória, o resto é tudo clássico. Vamos falar primeiro de Palmeiras e São Paulo, começando pelo Matheus. Matheus, o que você acha aí desse jogo, cara? Palmeiras e São Paulo não, Palmeiras e Santos. Desculpa, Santos, desculpa. Palmeiras e Santos. O que você acha que vai ser desse jogo aí, Matheus? Tá animado? Acho que o Palmeiras chega como favorito? Acho não, tenho certeza que o Palmeiras chega como favorito. O que você acha dessa partida? Se você me perguntasse semana passada, eu ia estar bem mais preocupado, mas depois da bendita vitória pragmática contra o Cerro e do 4-1 no fim de semana contra o Vasco, acho que a gente chega um pouquinho mais animado, um pouquinho melhor. Tem que ver quando que o Alan vai sair de verdade, porque o Abel meio que achou um jeito de jogar em cima dele. Parece que tá fechado a ida dele pro City, só que não confirmaram ainda se o jogo contra o Vasco já foi o último, se ele ainda joga de novo no jogo. Dinheiro, por sinal, hein? Baita dinheiro. O momento do time faz o time poder vender bem, né? Tem time que tá desesperado por dinheiro, que qualquer truco que oferecem tem que vender. O Palmeiras não queria vender o Alan. Segurou até o limite. A não ser que chegasse nesse valor. O City falou, ok, toma esse valor aí. Sim, com todo respeito ao Alan também não dá, tem que vender. Por esse preço tem que vender. Não, claro, tem mesmo. Eu concordo. Só que agora vai ser outro fator. O Abel meio que tinha achado o time jogando com Alan de ala. Tem que ver quanto ele vai fazer falta agora e o Abel vai ter que quebrar a cabeça de novo para refazer esse time. Mas tirando essa perda do Alan, que eu não sei nem se já é para esse jogo ou não, o Palmeiras chega como favorito. Isso, eu espero que faça um jogo minimamente competente para abrir uns 2-0 em casa e poder ir para a Vila um pouco mais tranquilo. Favorito. Fábio, já separou a camisa do Neymar para essa partida, meu amigo? O que você acha desse jogo? Não, aqui vai ser poupa-tempo, né? Agora, o que é interessante, a gente falando sobre odds e sobre o Copa do Brasil, é que eu lembro que eu olhei no dia do sorteio as odds desses confrontos e, cara, é interessante que como o Vasco se tornou um grande favorito contra o Vitória, assim, de maneira... Eu não sei vocês o que aconteceu de lá para cá, além do 4-1, mas o Vasco ele é quase tão favorito quanto o Palmeiras, e isso é bem interessante observar como é que vai ser esse jogo entre Vasco e Vitória também. Mas eu acho que dá pro Palmeiras fácil. Eu observo aqui, o Lucão pode falar um pouco também, Matheus, que o Vasco, ele, apesar de ter tomado um 4-1 do Palmeiras, por exemplo, o Vasco não jogou mal. O Vasco conseguiu no primeiro tempo jogar bem, perde gol igual água. O Léo Jardim tem dado umas falhas bizarras que também comprometem o Vasco. Então, talvez por esse motivo, o Vasco seja favorito. Inclusive, daqueles times que estão ali embaixo ali, eu acho que o Vasco ele não é o pior. Ele não é o pior. O Vasco contratou, tem jogado bem, tem um bom treinador que tá tentando organizar o time. Eu acho que o Santos é o pior. O Santos é o pior. E aí você tem ali a galera ali. E eu acho que o Vasco ele não tá nessa situação tão terrível falando de campo. Mas se tu olhar pra tabela, é óbvio que o Vasco vai de 14 jogos, vai ter que ganhar pelo menos uns 7 jogos ali pra poder fugir do rebaixamento. O Vasco, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo ele vencendo, ele não sai da zona de rebaixamento. Não tem condições de sair da zona de rebaixamento. Mas é isso. E aí, Lucão? Favorito Palmeiras demais, né? Não. O Palmeiras vamos lá, o Palmeiras é o favorito para ser campeão da Copa do Brasil. Concordo. Não só para passar. O Palmeiras tem uma distância entre o Palmeiras e todos os outros clubes que estão disputando essa Copa do Brasil, que ela é muito grande. Eu colocaria Palmeiras e Cruzeiro ali. É isso que eu ia falar. Um pouquinho menor em relação ao Cruzeiro, mas mesmo assim, cara, o Palmeiras é muito mais time que todos. Até porque só que, né, o futebol... numa final, né? O Cruzeiro só teria a chance de tirar o Palmeiras numa final. Sim. Exato. Agora eu vou dizer uma frase aqui que nunca foi dita na história da comunicação esportiva no Brasil. O futebol é dinâmico, né? Uma frase inédita aí, né? Essa é inédita. Mas eu duvido que o Palmeiras não esteja na final, cara. Eita. Essa foi forte. Isso dá uma zica, Matheus, tu não faz ideia, cara. Isso dá uma zica, enfim. Vamos agora, Cruzeiro e Galo, né? O momento do Atlético Mineiro é muito bom, assim, na minha visão. O time tem jogado muito bem, tem sido dinâmico, toque de bola, diferente, mudou. O futebol do Galo mudou. Dito isso, enfrenta o Cruzeiro que
é favorito, é considerado favorito aí, mas eu acho que esse clássico vai pegar fogo também. E aí, Matheus? Como foi o último jogo do Cruzeiro mesmo? O Cruzeiro ganhou um tal de Flamengo aí. Tá. É. Então, em agradecimento, o Galo vai ganhar esse jogo. Que isso, cara? Que isso? Tu acha que o Galo vence? Não, tô brincando. Eu acho que vai ser mais um empate. Pelo menos eu acredito que a ida seja mais um empate. Vai e ser na aqueles volta empate eles vão tudo ficar lá, igual a Libertadores, né? que vai ficar os dois times com medo de perder e cartão pra todo lado e 1-1 e decide na volta. E que eu ainda acho que pode ir pros pênaltis na volta também, mas aí na volta eu ainda acho que o Cruzeiro é um pouco mais favorito pra passar. E aí, Fábio? Galo e Cruzeiro, Cruzeiro e Galo. Eu tô com o Matheus. Eu acho que vai ser 1-1 e tudo decidido no jogo da volta. Lucão, ficou aí contigo agora. Cara, pra mim, esse enfrentamento tem cara de ser aqueles 8 ou 80 demais, sabe? Uhum. Ou vai ser isso aí, um empatezinho decidido nos pênaltis, ou vai ser um 5-0 pra gente. arregaço de um dos lados. Eu tenho essa sensação, assim, meu, de que tudo ali é possível, menos alguém ganhar por um golzinho de diferença. Tá ligado? Alguém ganhar ali, ganha o primeiro jogo, ganha o segundo, 1-0 em cada um, 1-0 em um, 2-1 em outro. Não acho que não tem cara de coisa normal vindo desse Atlético e Cruzeiro aí. Ano passado foi Ou vai assim, ser né? aquele empate Cruzeiro ganhou os dois feio. de 2-0. Né? Vai ser aquele empate feio, ou vai ser um, assim, sapecando o outro. E tem que tomar cuidado com o Matheus Pereira, que, segundo muitos aí, já é melhor do que o Arrascaeta. Isso aí é uma... Isso me irrita. Esse assunto me Mas irrita desde ele vai- 2019, cara. Me irrita, Lucão. Esse assunto desde 2019. Todo ano aparece um cara que é muito melhor que o Arrascaeta. Mas os caras não falam que é melhor. Ou que joga parecido. É muito melhor. Teve um ano que compararam o Luciano com o Arrascaeta, cara. Ah, Pô, não. Compararam o Luciano. E aí começa a comparar. Enfim. Mas o Matheus Pereira vai conseguir decidir com que chuteiro ele vai jogar, com quem ele ainda vai jogar, tem- ou ele vai ainda continuar tem- sem decidir nada. Ainda tem isso, né? Porque ele joga 2 jogos da Libertadores contra o Flamengo e nenhum dos 2 ele decide. Aí no jogo que, entre aspas, não Eles vale fazem pontos nada, corridos, ele basicamente. vai e exato. faz o gol. Mas enfim, é isso. E vamos aí, vou botar na tela aqui o rosto do Lucão gigante aqui, ó. Lucão, Internacional e Grêmio. Cara, O cara tá até nervoso já tá nervoso já. esse já é o jogo que se decide numa bolinha cagada. Esse é o joguinho pro Inter ganhar de 1-0 aqui no Beira-Rio e empatar em 1-1 lá na Arena. Mas o E Inter é classificar. favorito, né? Tu não acha? Eu acho que o Inter é melhor treinado e o Grêmio tem melhores peças. Uhum. Então, cara, pro estilo de jogo do Inter, eu acho que o Inter pode levar uma boa vantagem contra o Grêmio. A questão é que o Grenal mexe muito com a cabeça de alguns jogadores. Por exemplo, na final do Gauchão, no jogo de ida, o Bernabei decidiu, sendo o último homem, tentar um carrinho para roubar a bola do Amuso, que corria igual uma flecha. Ele comete a falta, é expulso. Na Mas cobrança ele- da falta, gera um escanteio. No escanteio saiu o gol do Grêmio. Que beleza. Depois o Inter toma mais 2, né? Beleza. Tipo assim, Ele- foi terrível. Ele virou atacante, ele não vai fazer mais isso. Exatamente. Aí ele virou atacante e o Inter passou a jogar de uma forma mais reativa, né? O Inter se segura mais e escapa em velocidade em contra-ataques. O Grêmio tem dificuldades gigantescas no meio-campo, cara, porque o Grêmio só tem volante ruim. O Grêmio perdeu o Arthur, o Grêmio não tem um volante que pareça jogador de futebol. Então, eu acho que o Inter tem uma boa vantagem aí. O meu grande problema é a gente tem um goleiro que ele não mentiu. Ele faz os milagres. O Matheus Cunha. É bizarro. Ele faz os milagres, mas ele é muito inseguro com a bola. Qualquer bola alçada para dentro da área é um pavor. E eles têm um Carlos Vinícius da vida que é chato, né? Então acho que esse vai ser um jogo muito pegado, mano. Essa disputa vai ser muito pegada. Eu acho que o Inter, por questão da estratégia mesmo, porque eu acho que o trabalho do Castro é muito ruim. O Grêmio gastou mais de 100 milhões de reais esse ano. Doideira. O trabalho dele é muito ruim. Imagina se o Inter Grêmio gastou cai. 2 pastel e uma coca, cara. O Inter não trouxe ninguém. Mas eu acho que a gente passa, cara. E aí, ô Fábio, Inter ou Grêmio? Eu vou de Inter 2-1. 2-1 pra felicidade do Lucão aí. 2-1. Eu vou torcer Alô? Eu vou de Inter também. Inter 2-0. Alan Patrick vai rabiscar até
Vai rabiscar tudo. E aí, Matheus? Tomara. Eu acho que dá empate pra tristeza do Lucão. Eu acho que vai dar 2 empates, vai definir nos pênaltis. A ruindade vai imperar Aí eu morro, né? nessa... A ruindade de ambos vai ser o fator... A ruindade e o medo de perder vai ser o fator determinante nesses jogos aí pra mim. E aí, quem passa os pênaltis, aí os caras têm o Everton, que sempre pega um, né? O problema do Palmeiras em pênalti nunca foi o Everton. Ele sempre pegava um. O problema é que o Palmeiras perdia 3 depois. Pegava. Eu lembro então de pegar. Aí vai dos jogadores do Grêmio se eles vão converter ou não. Mas eu lembro de Flamengo e Palmeiras na Supercopa, que o Everton e o Diego Alves... O Everton e Diego Alves pegaram uns 30 pênaltis lá, os caras perdendo um pênalti atrás do outro. O Palmeiras teve várias chances de fechar. Vocês lembram do Palmeiras sendo eliminado pelo CRB? Lembro Tigres também, né? Teve Tigres também. O Everton pegou 3 pênaltis no CRB. O Palmeiras deu conta de errar 4. Pra tu ver. Ó, agora com a gente aqui, nós 4 na tela aqui, pra fechar com Vasco e Vitória, já que não é clássico. O Fábio falou sobre o favoritismo ter mudado de lado e tal. Vasco vai jogar em São Januário, tá? Lembrando disso que Flamengo e Fluminense administram o Maracanã, não liberaram o Maracanã pro Vasco jogar. Tá todo mundo falando que foi a picuinha do Pedrinho com o BAP e tal, mas na verdade o Vasco entrou na justiça e mesmo assim na justiça também perdeu. Existe um prazo para você pedir o Maracanã para ser utilizado e o prazo é de 9 dias, o Vasco... 9 dias não, o prazo é de 15 dias e o Vasco pediu faltando 9 dias pro jogo. E aí, obviamente que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras vão usar qualquer desculpa para poder falar não pro Vasco aí, porque a situação tá complexa. Dito isso, eu acho que o Vasco vence esse jogo, cara. Apesar que o Vitória... Cara, o Vitória é o grande Robin Hood dessa Copa do Brasil, né? Tirou o Flamengo e tá indo aí forte. Eu sou Vitória demais nessa competição, tá? Muito Vitória nessa competição. E aí, Lucão, quem vence esse jogo em São Januário? Não, acho que o Vasco vence por 1-0, mas quem classifica é o Vitória. Também. Virando de novo lá. Também. Quero Vitória eliminando o Palmeiras, chegando na final contra o Inter, 2-0 Vitória. Não. Gol de Marinho, aquelas coisas, loucura. Fala isso. Eu prefiro pegar o Palmeiras do que o Vitória na final. Aí, pra tu ver. Os caras têm que conseguir rasgar uma camisa, né? Ei. O maluco arranca a camisa lá e... Tá doideira. E aí, Matheus? Quem passa? Eu acho que uma boa parte do que o Fábio falou, que o Vasco virou muito favorito, também passa pela má fase do Vitória no próprio Brasileirão, que tinha o Barradão como a fortaleza deles ali e já perdeu o clássico agora para um Bahia que não ganhava há 500 jogos. Mas eu concordo com o Lucão, eu acho que o Vasco ganha primeiro e o Vitória passa em casa depois. Antes do Fábio falar, deixa eu pedir desculpa aqui para a audiência, né? O que acontece, galera? A obra continua. A obra continua, que eu continuo sofrendo. Eu me mudei, já vai fazer 1 mês e quando eu cheguei aqui, estava trazendo a mudança para dentro de casa, eu comecei a ouvir uma bateção, falei, não é possível. E vou falar de novo, é uma obra no andar de cima e uma obra no prédio, no apartamento do lado. Então, se vocês estiverem ouvindo ruídos, é isso. Fábio, dito isso, quem vence? Vasco da Gama ou Vitória? Ô, Fábio, só pra nossa audiência poder entender, os vascaínos da nossa audiência, você tem alguma antipatia com o querido gigante da colina? Cara, pelo contrário, o Vasco é o time que eu mais gosto de assistir como alguém que gosta de entretenimento. O Vasco é sensacional. Que isso. Mas eu vou de Vasco 3-1 no jogo de ida. Olha, que isso. Caraca. E no jogo e na volta vai ser 1-1. Beleza. Estamos todos contra você, Vasco da Gama. É isso. Galera, então vamos lá. Copa do Brasil, os palpites estão todos feitos. Agora na tela aqui estamos nós 4 para vocês e eu vou aqui compartilhar a tela com os meus amigos de bancada para eles me falarem aqui o que eles acham disso aqui, ó. Galera, isso aqui é o seguinte, tá? Hoje a gente estava lá pensando nas pautas, o que a gente ia falar aqui, e o Lucão mandou essa pérola aqui pra gente. Simplesmente Sampaoli. Não. Assistam aí. Isso aqui é simplesmente o seguinte. Lucão, vou deixar pra você explicar pra galera. Fala aí, Lucão. Cara, finalzinho do jogo, Tajeres e Rosário Central empatando.
E a bola ia sair, na pressa de não deixar a bola sair ali para que o Tajeres pudesse cobrar um arremesso lateral rápido, o São Paulo meteu a mão na bola antes dela sair, ou seja, ele tocou com a mão na bola, com a bola dentro de campo. Eu não fazia ideia do que isso podia acontecer, porque eu nunca tinha visto um treinador meter a mão na bola dentro de campo. E o juiz, ele marcou uma falta, a transmissão não entendeu, a transmissão da ESPN Argentina não entendeu. Depois, a transmissão focou no árbitro fazendo um sinal de mão, e aí o comentarista disse, sim, mano de Sampaoli. E daí mostra esse trecho, com o Sampaoli botando a mão na bola, e aí gera uma falta pro Rosário Central e dá a oportunidade de um último ataque. E assim, eles tiveram a chance de fazer um gol que ia surgir de uma falta, de uma mão do Sampaoli, cara. E isso é inacreditável. O campeonato argentino entrega o melhor entretenimento. Cara, e ia ser genial, assim, se o time dele tivesse tomado o gol, cara. Ia ser um negócio Sim. absurdo, assim, ter sido genial, assim. E, bom, São Paulo sempre Melhor. foi assim, né? São Paulo sempre foi assim, meio louco, podemos dizer assim. Enfim. E aí agora, galera, o que eu falei pra vocês... E aí eu lembrei de uma coisa que eu já tinha visto em relação a isso aí, de jogador membros do jogo, né? Seja comissão técnica, jogador reserva, encostando na bola antes da bola sair. Viu que esse toque aí foi com a bola em jogo e ele marcou pênalti. Galera, é inacreditável. Vou Não, voltar isso é aqui. inacreditável, cara. É inacreditável. E fica todo mundo com aquela cara de tipo assim, o que tá Não, isso acontecendo aqui? Né? Aí o VAR mostra ali, ó, que não saiu a bola. E não saiu. E não mesmo. saiu mesmo. E não saiu mesmo. E o juizão aponta pra Cal e dá o cartãozinho pro nosso amigo que fica ali com cara de gol contra. Não. Eu posso trazer um também da NFL que eu lembrei agora? Claro. Seguinte, essa aqui é a maior, assim, eu considero que seja a maior rivalidade da NFL, porque envolve meu time, né? Então, assim, são duas equipes que se odeiam. Eu te mandei, Alvin, no WhatsApp. Deixa eu pegar. É um minutinho. Mas interessante como essas jogadas que são fora das quatro linhas, elas são interessantes e elas marcam, né, cara? Essa jogada foi assim, não aconteceu nada o jogo seguiu normal, mas o treinador do time que eu torço, o Steelers, ele fingiu, assim, entre aspas, que estava assistindo o jogo no telão durante um retorno de kickoff, que é quando a equipe chuta para devolver a bola para o adversário, e o Ravens estava, prestes a marcar um touchdown, e aí o Mike Tomlin, que é o treinador, ele finge que ele está assistindo o jogo no telão e que ele não tá ciente de onde ele está dentro do campo e que ele está na linha do jogador do Ravens no caminho para o touchdown. E isso é interessante porque... Eu vou botar aqui. É bem interessante essa jogada. E, cara, tem mais de 1 milhão de views e faz 11 anos. Nossa, tô ficando velho, cara. 11 anos. Eu vi agora. 11 anos. Nossa Senhora. Todos nós estamos ficando velhos. Toda vez que eu lembro de alguma coisa de futebol que eu vou ver, quando foi aquilo, eu já me desespero por causa do tempo que tá passando loucamente. Vamos ver aqui o lance que o Fábio falou. E, ó. Pode ir explicando aí, Fábio, se quiser. Então, o Steelers eu acho que marca o touchdown e eles têm que devolver a bola. E aí o Ravens pode retornar até onde eles conseguirem. Só que eles iam marcar o touchdown, como você consegue ver. E aí, o treinador do Steelers, onde ele tava fingindo que estava assistindo o jogo no telão e ele estava no caminho dentro do campo. E o jogador fala. E eles mostram no replay Isso desacelera o cara e ele 100%. consegue ser tacleado e aí, se eu não me engano, o juiz marca a falta, né? Isso é falta. Eu acho que ele não foi falta, mas ele foi multado uma semana depois. Foi Olha, multado, eu tenho por aqui certeza, dá pra ver mas melhor, ó. O que poderia ele ter sido finge- marcado aí é a interferência de sideline, né? Olha. E... Só que isso, tipo, o caso lá da Bundesliga que a gente mostrou foi pênalti e o cara fez o gol no pênalti. Aí o máximo que poderia acontecer se o juiz tivesse marcado a falta é dar 15 jardas pros Ravens e eles iam ter que continuar tentando marcar um touchdown. Inclusive, quem fez o gol no pênalti que tu falou foi o jogador do Foi Real o cara que Madrid. chutou. Então, agora ele tá no Real Madrid. O Tá. cara, eu esqueci o nome dele, mas enfim. É isso. loucuras do futebol. E Alvin, Diga-me. eu mandei no grupo ali também um vídeo que me lembrou esse daí do treinador, que é no Campeonato Gaúcho aqui, Grêmio Aham. Caxias, e o Renato Portaluppi tentando atrapalhar o jogador do Caxias de cobrar uma lateral. Meu, é nessa pegada aí, fazendo de louco, como a gente diz aqui, ó. Vamos ver. Olha lá.
Passinho pro lado. Nossa, ele já vai na questão, né? E aí vai passinho pro outro lado. Cara dele. Esse é É o Vin muito Diesel. bom. Não, eles vão ver de novo. Ó. Não, e o Renato Gaúcho com aquela carinha dele de, não, eu tô fazendo Coçando nada. a cabeça, fingindo que não tá vendo o cara. Meu Deus. Isso é na época, cara, isso é na época da pandemia, é isso? Parece. O Renato tá com a máscara, sim, sim. a bancada tá vazia. E tá tudo vazio ali, o árbitro tá falando e tá mó... Tá dando pra ouvir ele falar, né? Pois é. Galera, então, aí o que eu tinha falado aqui no começo do programa é que a surpresa é a seguinte. Eu lancei lá no meu perfil, no meu Instagram, a galera depois pode ir lá, Alvin Camisa 10, é só ir lá, falo tudo sobre futebol. Não esqueça também de seguir o Lucão, de seguir o Fábio e o Matheus. Ainda não, a gente ainda tá aqui nas negociações internas pra convencer ele de ser um grande influenciador. E ele vai conseguir ser um grande influenciador. Estamos tentando convencer ele. Inclusive, manda aí nos comentários, Matheus. Chegou a hora. E aí, a surpresa é a seguinte: postei lá e pedi pra galera listar as 10 melhores séries pra eles. Cada pessoa foi lá e listou lá as 10 melhores séries pra ela. E aí eu fiz aqui, minha esposa que me ajudou, mandar um beijo pra ela, porque se não fosse ela, não teria tempo de fazer essa tier list, porque não ia dar tempo. Minha esposa listou quais foram as séries mais citadas, e agora nós vamos fazer a nossa tier list aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Enquanto você compartilha, já que vocês estão me convencendo ainda, enquanto vocês me convencem, vai seguir a Oddchecker, ó, rapaz. Isso aí, segue a Oddchecker. O Matheus, vocês sigam o Matheus depois. A Oddchecker, vocês já seguem de uma vez. Deixa eu compartilhar a tela aqui da nossa tier list com vocês. Gente, pode ser que tenham séries aqui que vocês não conheçam aí, vocês podem falar. Ou pode ser que as séries favoritas de vocês não estejam aqui. Isso pode acontecer. Porém, foram listadas pelo grande público, que é quem manda na gente, como a gente trabalha criando conteúdo, é o grande público. Nós temos aqui as séries que ficaram aqui pra gente poder fazer aqui a nossa tier list. Temos aqui GOAT, que vai ser a maior de todas. Lembrando que aqui só vai poder uma, tá? GOAT só vai poder uma. Nas outras a gente pode colocar aí quantas a gente quiser, a gente que manda. Quase GOAT, é aquela série que tipo, meu Deus do céu, muito boa. Obra-prima, uma série muito boa, mas que não chega a ser GOAT. Tá na média aí, sériezinha. E emoção é o quê? Então, galera tá emocionada, essa série que nem é isso tudo e ela entrou na emoção. As séries selecionadas foram as seguintes: Better Call Saul, Black Mirror, The Big Bang Theory, Breaking Bad, Game of Thrones, Lost entrou, Friends, Peaky Blinders, Os Simpsons foi o único desenho que entrou aqui na parada, Sopranos, Stranger Things, Supernatural, que eu inclusive acho uma grande merda, brincadeira, Ted Lasso. Eu acho que isso aqui entrou muito porque o público é do futebol. Eu acho que... E porque lançou a quarta temporada agora, né? Tá em alta. The Office e The Walking Dead. É isso, galera. Vamos começar com Better Call Saul. Lucão, já vou jogar no teu colo essa responsabilidade. Tá sem som. Tá sem som. Perdão. Agora sim. Pra mim, Better Call Saul é quase GOAT. Quase GOAT. Pra mim é quase GOAT. Quer dar uma justificativa? Só não Cara, é GOAT porque não é Breaking Bad? Exatamente. A gente vai ficar rolando muito pra botar esse Breaking Bad lá no GOAT e partir daí. E tem temporadas de Better Call Saul que superam algumas temporadas de Breaking Bad e não é pouca coisa. A galera que é muito fã de Breaking Bad tem dificuldade às vezes de admitir isso, mas olha... Tu não consegue admitir essa sua afirmativa, mas não existiria essa série se não existisse Breaking Bad. Sim, não isso. tem como. Mas aí a gente vai entrar se for por esse caminho, entra num assunto, o que Sopranos vai ser o GOAT. Se for nesse caminho tem isso também. Isso também. É complicado. E Sopranos é uma baita série. Mas dito isso, o nosso amigo Lucão falou quase GOAT. E aí, Fábio? Better Call Saul. É quase GOAT, cara. Eu acho que o Vince Gilligan, ele pega tudo assim que ele aprendeu em Breaking Bad, Cara, eu acho que ele melhora, assim, é uma parada muito cinematográfica as últimas temporadas, tem uma parte lá no final que fica em preto e branco, cara, tipo assim, é o ápice da TV.
Eu acho aquela parte em preto e branco, que ele brinca com o tempo também, ele joga no futuro, joga no passado. Então, tipo, Galera, olha só. é muito legal. Você que tá assistindo aqui agora, a partir de agora vai ter spoiler, tá? A gente não vai ficar se segurando pra não falar coisas de série, não. A partir de agora vai ter spoiler. Então é isso. E, Matheus, concorda? Quase Gold? Temos 2 votos em Quase Gold. Se é pra ter spoiler, todo mundo aqui já viu, né? A hora que matam o Howard, eu quase caí da cadeira. É o desespero. É a hora do desespero. Foi a parte que eu fiquei assim. Mas Quase Gold. Pra mim, é Quase Gold. Só não é Gold porque não é Breaking Bad, exatamente. Pra mim, é uma obra-prima. Não obra-prima no sentido da nossa lista. É uma maravilha mesmo. Quase Gold. E eu concordo também. Quase Gold. É isso. Vamos passar pra próxima aqui, que, assim... Eu sei que a galera que votou, e eu respeito o voto das pessoas, mas eu acho uma série ok, aqui eu já vou falar, tá? Black Mirror pra mim é ali, tá na média ali. É uma boa série que eu também... tem muita série que é muito melhor que ela, então pra mim Black Mirror é aqui. Não sei vocês, vamos lá. Fábio, você agora. Cara, eu acho justo demais estar na média. Eu ainda acho que perante as outras séries que estão aí, é até alto tá na média pra ela, tá? Eu acho que ela tem episódios muito bons. Se eu não me engano, a primeira temporada nem é se não me engano, tá na Netflix hoje, né? Eles compram... É Netflix, Eles compram de um canal bem pequeno, eles percebem que tem potencial, compram e tal. Então, essas primeiras temporadas tem muitas coisas que são muito interessantes, muito fora da caixa, mas depois eu sinto que é uma série que acaba se aproveitando muito do nome e acaba trazendo uns atores bem famosos para poder se manter ali no topo. Mas, cara, eu acho que perante as outras séries que a gente tem nessa tier list, eu botaria em emoção até, viu? Olha aí, então temos um voto tá na média e um voto emoção. E aí, Lucão? Não, eu acho que pensando o número limitado que a gente tem aí de séries, dentro dessas séries aí não tá na média. Dentro dessas séries aí não tá. Eu acho que se tivesse seguido o padrão da primeira temporada, mas se perdeu muito, tem muito episódio ali que tiveram bons episódios também em outras temporadas, mas ela nunca mais conseguiu se conectar como grande temporada inteira, sabe? Sempre uma temporadas de altos e baixos, depois das 2 primeiras, pelo menos. Então, eu acho que aí já entra em emoção. Boa série, assisti todos os episódios, mas entra em emoção. Até joguei o joguinho dentro do aplicativo do Netflix. É bem maneiro, inclusive, aquele joguinho. E aí, Matheus, concorda? Eu acho que a gente vai ter que tirar no 2 ou 1, porque pra mim eu também deixaria no tá na média. E... Porque eu concordo com tudo que o Fábio e o Lucão falaram, mas eu ainda acho uma série muito boa. Os episódios bons são muito bons, e os episódios ruins não são nojentos. Então, pra mim, continua sendo uma série boa e tá na média. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que trazer pra cá e decidir no fim. E aí depois decide. The Big Bang Theory, a famosa série conforto, né? Aquela série que você assiste ali pra almoçar, pra ficar tranquilão. Muitas vezes assisti The Big Bang Theory pra dormir também, tenho que confessar. Fábio, você começa agora. Cara, eu gosto do começo de The Big Bang Theory, eu sinto que depois ela fica muito... Cara, eu sinto que eles perdem a mão em alguns personagens, o Sheldon, pra mim, é o principal personagem, depois ele fica ranzinza demais, eu sinto que eles perdem a essência em alguns personagens, e isso me... Assim, eu acho que ela não termina legal, essa série, eu acho que lançou até outra agora, do Stuart, que é bem interessante, tô pra assistir, um spin-off, mas eu colocaria então na média, eu acho que ela tem momentos legais. Eu sinto que depois eles perdem um pouco a mão na forma como eles lidam com alguns personagens e algumas tramas que a série tem. Mas eu acho que marcou a época e por isso eu acho que dá pra deixar na média ali. Lucão. Pra mim também, tá na média. Eu acho que eu sempre faço um teste com essas séries assim que eu gostava demais quando eu era adolescente, que é reassistir depois de adulto. Pra mim se tornou impossível. Assim, porra, tu trouxe um ponto muito bom, tá? Trouxe um ponto muito bom. Não envelheceu bem. Tipo, por exemplo, Friends, pra mim, eu consigo assistir de vez em quando, tipo, quando realmente não tem nada pra fazer, eu quero dar uma risadinha com uma coisinha boba ali, eu boto um Friends. The Big Bang Theory eu já não conseguiria mais. Não consigo. Esse ponto é muito bom. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Matheus? Eu concordo. Nem na época que eu assistia, eu não assistia ela de cabo a rabo. Eu acho que também ela se perde em algum momento com algumas questões dos personagens, igual a Fábio falou.
É ok, uma série conforto aí, pra você assistir uns episódiozinhos rápidos, dar uma risadinha aqui ou ali, mas também tem essa questão de ter envelhecido mal, como quase todas as séries envelhecem mal, né? Alguns tipos de piada e de humor que antigamente eram engraçados ou aceitáveis, que hoje a gente vê que... Mas enfim, pra mim tá na média, tá bom, é uma série ok, ainda tem o seu valor, mas nem de longe é a melhor Então tá dessa ali, lista aí. tá na média. Vamos tirar o elefante da sala? Breaking Bad? Goat. Eu já coloquei Gold, ali, né? não Gold. vou ficar discutindo, não. Então, Eu também não. o Fábio fez uma carinha meio que de gol contra ali, eu quero Porque entender. ele vai defender o Sopranos, né? Mas, Eu quero mas entender, eu acho que eu tá quero 3 a 1 entender, aqui. eu quero entender. Vai, Fábio, traz aí teu posicionamento. Cara, não tem como existir Breaking Bad sem Sopranos, entendeu? Tipo assim, isso é algo que o próprio Vince Gilligan já falou, cara, todos os atores já falaram. E assim, eu sinto que Breaking Bad, cara, ela é incrível. Eu acho que ela marcou a época, e até hoje ela é uma série top 3 de todas que já existiram, só que, assim, eu tava vendo esses dias um Reels, e eles mostram lado a lado algumas cenas de Sopranos e de Breaking Bad, e, cara, idêntico, tipo assim, as mesmas cenas eles copiando, não de uma maneira negativa, eu acho que sim prestando uma homenagem, e é isso, eu acho que é isso, eu acho que não existiria Breaking Bad sem Sopranos. Então vamos decidir agora, vai ser assim então. Já mudei aqui. Já assistiu Sopranos, ô Lucão? Não. Ah, Mas aí é Breaking difícil. Bad, mês passado, eu terminei de assistir completo pela 5ª ou 6ª vez. Papo reto. Já assistiu Sopranos, ô Matheus? Eu também nunca Que assisti. Eu só isso, acho que... assistam, Vou perder, pelo vou amor de perder. Deus. Eu não vou dar Porque spoiler aqui porque vocês não assistiram. Tá vendo como é que a gente é injusto? Pros amigos a gente não dá spoiler, mas pro público a gente dá. Não! Cara, assistam Sopranos. Só isso que eu Tem que falo. assistir, cara. É a melhor Por série favor. que já assisti. Assim, cara, é uma série que tem tudo, assim, do que a gente conhece hoje sobre série. Você não se apega, por exemplo, ao Walter White, ao Jesse Pinkman, mas, cara, no Sopranos você se apega muito, porque ao mesmo tempo que tem todos os dramas de uma série normal, você ainda vive a cabeça dos personagens que estão ali. Então você acaba se apegando muito aos personagens, a toda a drama, todas as temporadas tem um ponto muito interessante sobre psicologia humana. E a forma como muito termina boa. é genial, cara. Mas eu tenho que discordar um pouco, porque eu me apeguei muito ao Jesse em Breaking Bad. E Eu também. E o Walter White é o pior ser humano que já existiu na face da Terra. É. Vamos colocar Sopranos aqui então, mas só porque vocês não assistiram ainda. Vocês dois não assistiram ainda, então a gente vai colocar Sopranos aqui, beleza? E Breaking Bad em Gold, tirando o Fábio, ninguém se opõe. É isso. Não. Agora, a série... E falando sobre o Walter White, o ser humano mais desprezível, e sobre spoilers também, quem não quiser ver um spoiler, pula essa parte. A morte dele me fez muito feliz. Me fez muito feliz, inclusive, não sei sim. vocês três, já ouvi muito fã de Breaking Bad falando que ficou com esperança daquela câmera maravilhosa subir e o Walter White se mexer e ele estava vivo. Eu falei, não, pra quê? O cara destruiu a vida de... tarde, o cara destruiu a vida de 90 mil pessoas. Ele é isso, já foi. Agora, ô Matheus, eu vou deixar com você que você é um grande defensor de Game of Thrones. Então... Defensor. Por isso que eu tô te chamando aqui. Game of Thrones está onde aqui nessa nossa prateleira, ô Matheus? Até a penúltima temporada eu defenderia ela entre quase GOAT e GOAT, mas depois da última pra mim já virou emoção. Então, na média aí, só porque teve muitas temporadas boas, eu voto em obra-prima. Mas se dependesse da última temporada, eu arrancava essa série daí. O Fábio não concorda. Fábio, Game of Thrones. Cara, eu gosto, assim, é porque Game of Thrones, pra mim, eu vivi aquela parada de, tipo assim, domingo é pizza e Game of Thrones. E até hoje eu tenho essa tradição com Casa do Dragão, que acabou agora. Então, cara, Game of Thrones... Nem tive coragem de assistir Casa do Dragão, de tanto ódio que eu vi. Sensacional, cara. bom. É muito bom. Então, até hoje, eu gosto... Eu sou essa pessoa que tem uns costumes, eu gosto de criar costumes e Game of Thrones trouxe isso pra mim. Obviamente, quando tá rolando na NFL, não é possível. É o que eu ia falar, agora não, né? Agora essa não, ainda bem que já acabou o Casa do Dragão até, antes da NFL. Mas assim, eu tenho esse costume e eu gosto demais, cara. Você lembra... E tem muitos momentos memoráveis, cara. Batalha dos Bastardos, Batalha de Blackwater, Batalha do Castelo Negro, coisas que... o Casamento Vermelho... Concordo, só por isso eu ainda deixei a obra-prima. Casamento Vermelho. A última temporada me deu ranço. Casamento Vermelho pra mim é
pô, maior momento, assim, do... Então acho que por loucura, esses loucura. momentos, cara, eu gosto mais do que Breaking Bad. Eu acho que se fosse colocar em ordem, eu acho que Gosta era... mais de Game of Thrones que Breaking Bad? Gosto mais, cara. Eu acho que pela Caramba. experiência... Porque, assim, a experiência pra mim... Eu sinto que Breaking Bad ele é muito mais redondinho, ele é muito mais bem contado. Mas a experiência pra mim Uhum. de assistir, de acompanhar Game of Thrones foi maior do que Breaking Bad. Mas eu acho que Breaking Bad como obra é melhor, não maior, do que Game of Thrones. Então temos Então- um voto em obra-prima e você colocaria como GOAT? Gold pra mim é Sopranos. Eu colocaria em quase Gold junto com Breaking Bad. É Tá. isso. Então, estamos aqui. Lucão, você vai decidir. Cara, eu colocaria em quase GOAT, porque eu acho que apesar do final bem broxante, assim, bem mal feito, né? É foda isso, mas é uma série que se eu falei ali que The Big Bang Theory envelheceu mal, cara, Game of Thrones, tipo assim, parece que ela foi lançada a primeira temporada em 2023, assim. É sabe? muito boa. Então, é muito boa, cara, e eu acho que é muito bem produzida. Tem ótimos atores também. Cara, eu gosto demais. É uma série que tu bota pra assistir um episódio, dificilmente tu assiste o primeiro episódio e não tem aquela gana de assistir o segundo. Eu vou É uma série que deixar... já começa com uma paulada, assim. Então, cara, eu acho muito foda. Personagens muito foda. Vai ficar, Eu então, em acho quase que- GOAT, Matheus. Você, dessa vez, você perdeu. Tá bom. É só ranço da última temporada. É uma baita série mesmo. Até. E eu assisti essa série, eu assisti a última temporada junto com a minha esposa, mas antes disso, ela já tinha assistido e ela me apresentou a série. Ah, tá. Ela ligou o primeiro episódio e falou, não se apegue a ninguém. Play. É claro, porque não dá pra se apegar a ninguém. Por falar em finais horríveis e finais terríveis, Stranger Things, meus amigos. O que vocês acham? Achei que você ia falar de Lost. Não, Lost Eu daqui a também. pouco. Mas o final de Stranger Things também, pelo amor de Deus, né? Aquele chroma key ligado o tempo inteiro, os atores jogados no chroma key, fala, a gente precisa gravar o último episódio, venham e vamos gravar. Lucão, Stranger Things pra você, tá em qual prateleira? Ah, cara, eu acho que pra mim ele acabou entrando na média porque foi se perdendo muito rápido. Uma primeira temporada incrível, assim, uma primeira temporada de série que podia estar no quase GOAT, ou virar uma coisa assim... Extraordinária, sabe? né? É, extraordinária. É muito boa a série, é divertida, mas se perdeu. E aí, pra mim, acaba ficando na média, porque não foi assim que nem Game of Thrones, se perdeu só na última temporada. Não, a última temporada escaralhou. Uhum. Os Escaralhou problemas que as total. outras temporadas já... E eu já tava cansado de fingir que aqueles marmanjão eram crianças. O bagulho virou Também ficou chato. difícil isso. E aí, Fábio? Eu tô com o Lucão, cara. Eu acho que tem 3 séries esse ano que pra mim foram grandes decepções, assim. Stranger Things, com certeza absoluta. The Boys, cara. O final de The foi uma Boys, e coisa The Boys era bom né? demais, essa cara. merda, cara. Barriga. E também, que acabou agora, semana passada, o X-Men 97, segunda temporada, foi outra decepção grande, assim. Então essas 3 séries esse ano, pra mim, foram uma tristeza absoluta. E pra quem assiste, Sacanagem você botar E pra- Stranger Things esse ano, só porque o último episódio foi no ano novo. bizarro. É, E pra quem assiste os nossos programas aqui, sabe que o Fábio estava animadíssimo com X-Men. E tava. agora ele está aqui dizendo que foi uma grande decepção pra ele. Nossa, horrível, cara. Tipo assim, tem um grupo chamado X-Force, cara, que eles colocam basicamente a temporada inteira e aí viram uma série sobre X-Force e não sobre X-Men e nossa, é horrível. Mas, enfim, Stranger Things é como o Lucão falou, cara, o começo é sensacional. As 3 A primeiras melhor temporadas- frase foi: eu cansei de fingir que aqueles marmanjos ainda eram um bando de crianças. É isso. O Chaves. Papo reto, Chaves. E aí, ô Matheus? Tá na média Stranger Things, né? Concordo com os relatores. Vou na deles também. Primeiras temporadas muito boas, no final se perdeu completamente. E pra justificar que eu falei a mesma coisa de Game of Thrones e coloquei em obra-prima, na média eu acho Game of Thrones melhor que Stranger Things, por isso eu votaria mas eu já acho que acima, mesmo com a última temporada. É uma comparação sem ser, criminosa, isso que eu mas ia tudo falar, bem. sem ser exagerado, eu acho Não, Game não, of o Thrones que eu quero muito dizer- melhor do Não, que nem Stranger tem Things. comparação, claro, nem tem comparação. Tô querendo dizer que só que pra mim é a mesma análise, só que mesmo com a mesma análise, Game of Thrones fica acima porque é melhor. Começou o Matheus a comparar Olha o comentário do Matheus. Olha o comentário do Matheus resumido em uma imagem.
O Matheus começou a comparar o Rafael Veiga com a Arrascaeta de novo. É coisa de palmeirense essas comparações loucas. É bem mais comparável o Rafael Veiga com a Arrascaeta do que, apesar de já não ser, do que... Vamos começar agora com o Fábio. Ô, Fábio, Lost, meu amigo. E aí? Cara, eu assisti faz muitos anos, assim, e eu acho que o final é bem discutível. Eu acho que tá na média, eu não sei se envelheceu legal, sinceramente. Eu acho que tem algumas coisas que ficaram lá naquele tempo, assim, são um pouco datadas, eu acho. Eu acho que se perde também. Mas quem gosta de Lost, eu acho que fica a indicação aí do Damon Lindelof, que é o produtor de Lost. Ele tá fazendo agora Lanternas na HBO Max, tá saindo todo domingo, ficou no lugar do Casa do Dragão. E tá bem interessante, cara, mas eu acho que Lost fica na média. É uma série que hoje, se a gente trouxer pra aquela parada do como é que tá hoje em dia, se envelheceu bem, eu não tenho a menor vontade, cara, de assistir Lost de novo. Uma curiosidade pra quem tá assistindo a gente aqui, contém spoiler, tá? Rodrigo Santoro fez parte dessa série de Lost, só que foi uma participação muito curta. Porque, e eu não vou falar como que o personagem dele morre, mas o personagem dele morre muito rápido na série porque ele teve um problema com o diretor de Lost. E aí temos que tirar esse cara da série. E foi daquela maneira que ele foi retirado da série. Assistam depois, que foi ridículo. Lucão, Lost na média? Ou você gosta, tem um carinho pela série? Às vezes você pode ter um carinho pela série. Eu não assisti de novo depois de adulto, mas eu tenho muita lembrança de quando eu assistia quando passava na Globo de madrugada. Então, às vezes, era uma parada que eu assistia muito com a minha mãe, né? Então, pra mim, tem um valor sentimental muito grande. Eu sempre encarei como obra-prima. E o melhor, eu nunca vi o final. Eu nunca vi o final. Eu lembro ainda de ser piá e estar com a loucura de o que tem na escotilha, Muito bom. Então eu acho que eu sou pego facilmente por essas séries que tem um mistério que nunca te entrega, tipo Dark. E tu fica, tipo, Dark é muito bom, agora inclusive que Dark. Produtores de Lost. Dark que não tá aqui, eu gosto muito de Dark, não tá aqui, infelizmente. Eu também. Então, Lost, então, temos um voto na média, um voto obra-prima. Matheus. Então, o Lucão falou sobre a mãe dele, eu nunca assisti Lost, quem assistia era minha mãe. E eu lembro dela acompanhando enquanto lançava, tipo, igual o Fábio tá falando que todo domingo ele assiste os novos episódios, minha mãe sentava, eu acho que era de segunda, toda segunda ela sentava no sofá pra assistir Lost, e ela contava pra gente, tipo, na terça, na quarta, durante a semana, como é que foi. Então eu nunca vi, mas eu lembro dela contando também, os episódios, e dela ficar puta com o final. Então, eu imagino que seja uma obra-prima, porque fazer uma pessoa acompanhar tanto, tem muita gente que gosta até hoje, eu votaria em obra-prima por querendo ou não ser uma boa série, mas com um final ruim, como muitas séries, né? Então vai ficar em obra-prima porque vai ficar lá. Não tinha nenhuma série em obra-prima, Lost inaugurando ali a prateleira obra-prima. Vamos pegar aqui os Simpsons, galera. Um negócio que eu tenho muito carinho pelos Simpsons. Eu assistia Simpsons quando era moleque, assistia muitos Simpsons. Tinha um amigo meu chamado Felipe, e ele era o playboyzão, assim, da galera que andava com a gente. E ele tinha os DVDs, assim, que a família dele comprava. E a galera se reunia pra assistir os Simpsons. Então eu coloco os Simpsons em obra-prima, mas eu entendo também que é o único desenho que tem aqui, né? Então eu coloco em obra-prima. Lucão, os Simpsons, curte, não curte? Não, obra-prima pra caralho. Os Simpsons é muito bom. Eu tinha começado a assistir alguns episódios, minha esposa começou a assistir desde o episódio 1, e eu assisti alguns com ela. Cara, é engraçado pra caralho. A dublagem brasileira ajuda muito também. É muito bom. Eu não gosto, assim, particularmente não gosto muito de coisas dubladas, mas animação, eu amo animação dublada, que eu acho que o trabalho que é feito aqui no Brasil de dublagem para as animações são muito fodas, assim, são muito maneiros. E aí, Fábio, Simpsons? É obra-prima, cara. Obra-prima, assim, vira e mexe, engraçado que eu lembro sabe aquelas músicas que vem na sua cabeça do nada durante o dia? Simpsons. A música do... Não é nem essa. É a do Porco-Aranha, cara. Essa música, ela marca de um jeito. O filme foi muito bom. E o filme é sensacional, então, assim, eu acho que é obra-prima, cara. Eu acho que foi uma das primeiras animações, eu acho que marcou, assim, de maneira
o mundo todo, assim, como uma série, não como um desenho realmente, e obra-prima. Assim, discutível ela entrar em quase GOAT, eu não consigo colocar ela ali com Sopranos, com Better Call Saul. Obra-prima, sem dúvida, está justíssimo aí. Da animação, talvez entraria ali num quase GOAT também, né? Um Sim, GOAT, com talvez, certeza. ali. A animação pra mim é GOAT. De séries, eu acho que pode ser um GOATzinho, sim. Concorda então, né, Matheus? Obra-prima? Concordo. Por sorte, vim de amarelo. Né? Então, já mostra... Tenho muita camiseta dos Simpsons, eu adoro Simpsons. É meio difícil comparar com o resto das outras aí. É um seriado, né? Não é uma série. Cada episódio é independente. É muito longo. Óbvio que vai ter episódio ruim no meio, vai ter episódio melhor, pior, mas, no geral, o filme também é muito bom. No geral, é uma baita obra-prima. Eu sou fãzaço dos Simpsons. Eu vou trazer agora uma polêmica aqui pra vocês, tá? Friends, pra mim, é superestimada. E eu colocaria Friends aqui no máximo. Tô falando de mim, galera. Não fiquem chateados. Tá na média, Friends. É boa. Emoção. Eu coloco ali, tá na média ali, porque eu acho que Friends, ela é melhor do que Stranger Things ainda, tá ligado? Por causa de toda a história que tem, de todo a hype que teve, e anos que ficou ali fazendo sucesso, mas enfim, tá ali. E aí, Lucão, Friends? Cara, eu gosto bastante de Friends, mas é que aí de novo vem a mesma questão do The Big Bang Theory. Eu acho que o Friends tá acima, mas mesmo assim, cara, perto dessas outras é difícil, cara, comparar. Assim. Pra mim não fico em dúvida entre estar na média e emoção, fico em dúvida entre estar na média e obra-prima, porque eu acho um texto muito simples, mano. É um texto muito simples e muito bom, sabe? Eu não sei muito, eu não manjo muito de inglês, não passo fome também, se tiver que me virar, me viro. E pra ter noção, Friends é uma série que eu consigo assistir em inglês sem legenda, porque são diálogos muito simples, coisas muito cotidianas. E tipo pode assim, ser até, o que você tá falando faz sentido, pode até entrar talvez numa obra-prima ali, pelo fato do tamanho da série, né? Isso, eu acho que é uma coisa que consegue fazer, consegue fazer pessoas do mundo inteiro, mesmo quem vive realidades muito diferentes da que é retratada na série, se identificarem com o cotidiano, com os personagens, a forma como a série distribui as características dos personagens e a relação entre eles é muito boa, cara. E a gente pode até falar... A média pela régua e obra-prima pelo que representa. Friends é uma parada meio doida, assim, porque, tipo, vou dar um exemplo aqui de arte, de quadros, né? Que, tipo, eu não sou um cara ligado muito em arte, assim. Só que quando você olha a Mona Lisa, você sabe o que é. Tipo, a Mona Lisa tá ali. E Friends tem muito essa pegada. Tu tá vendo televisão, tá passando qualquer série, tu não sabe o que tá rolando. Mas Friends, a primeira cena que tu bate o olho, tu fala, isso é Friends. Mesmo se você não for muito fã de Friends. E aí, ô Fábio? Cara, o Friends, ele pega uma fórmula que é, tipo assim, pra te deixar o mais confortável possível, que ele não traz vários cenários, tá? Tipo assim, 2, 3 cenários no máximo, o corredor, o apartamento e aquele sofazinho ali na cafeteria. Os mesmos personagens. Então, tipo assim, eu acho que eles fazem esse feijãozinho com arroz muito bem feito. Eu acho que em relação a feijão com arroz, Friends é a série que teve uma nota 10, assim. Mas é isso, tem uns episódios interessantes, uns episódios que são marcantes, mas no geral tá na média. Eu acho que quando a gente fala de feijão com arroz bem feito, eu acho que é Friends. Eu não sou um cara tão da comédia, já assisti várias séries, mas eu não sou tão esse cara da comédia. Mas assim, tem uma série que pra mim tá no auge assim de brilhantismo, que a gente vai falar dela, tá na lista ali ainda. Mas eu acho que Friends, ela assim, pro meu gosto, que não sou tão cara da comédia, ela tá na média. Matheus? Como eu já falei aqui em outros programas, que eu sou fãzaço de How I Met Your Mother. Então, por a rivalidade, eu jogo Friends pra baixo. Mas, brincadeiras à parte, acho que tá na média, tá bom. Eu acho que se incomodar muito o pessoal aí, tá na mesma prateleira de Big Bang Theory, porque eu concordo que Friends é melhor, eu sugiro baixar Big Bang Theory pra emoção. Concordo. Todo mundo concorda? Então, caiu, foi rebaixado The Big Bang Theory, vascou The Big Bang Theory. Vambora pra Peaky Blinders, galera. Eu vou falar pra vocês, eu tenho um carinho muito especial com Peaky Blinders, então eu vou deixar minha opinião de último, vou deixar os caras aqui que eu não sei se eles gostam, se eles não gostam da série, pra eles falarem o que eles quiserem. Eu já vi essa série 3 vezes, uma vez sem áudio, tá? Porque minha esposa ficava reclamando que o barulho
de eu ficando vendo série de madrugada, e eu vi sem áudio a série, foi uma experiência muito absurda, assim, porque eu ficava imaginando a voz dos personagens na minha cabeça, e eu já vi Peaky Blinders 3 vezes, eu me amarro muito, mas eu vou deixar vocês que vão com menos emoção. Lucão, Peaky Blinder. Cara, acredito que eu nunca vi completo, cara. Eu devo ter visto umas 2 vezes os 3 primeiros episódios e sempre acabo não avançando, mas não por não gostar. Todas as vezes eu gostei de todos os episódios, mas por algum motivo eu nunca consegui terminar, cara. Então, não vai opinar. Então, Matheus. Eu não terminei ela, eu fui bem mais além do que 2 só os episódios. 3 primeiros episódios, eu acho. Quantos episódios? Quantas temporadas tem? Cara, eu acho que são... 2, 3? Não, 4? são 5 temporadas? Eu acho que eu devo vê? ter assistido 3. Ah, tá. Então, tipo, eu assisti bastante coisa, mas eu não cheguei no final, sabe? Uhum. Eu acho que essas... Eu não lembro quando ela foi lançada, mas eu lembro que ela ficou muito em alta durante a pandemia, né? Uhum. Eu acho que tem um pouco também do carinho do pessoal, que essa série estourou, era basicamente a única coisa que tinha pra fazer. Acho que pode ter um pouco de apego emocional também nessa série. Eu acho ela uma boa série, mas também nada demais. Pra mim, entre tá na média ou obra-prima, eu colocaria em um desses 2 lugares. E agora, Fábio. Cara, eu acho que, assim, eu realmente me considero uma pessoa viciada em série, assim, de consumir crítico. Eu consumo muito série. E existe um certo preconceito entre as pessoas viciadas, assim, em série com a Netflix, sabe? Uhum. Eu sinto que rola um preconceitozinho. Eu sinto que, assim, hoje em dia, sem dúvidas, a HBO e a Apple TV também estão bem à frente, A Apple assim. TV, cara, tá com uma série muito absurda. Não, tá bem à Meu frente, Deus. tá bem à frente mesmo. E eu sinto que se Peaky Blinders fosse de uma HBO da vida, ia ter muito mais, assim, ia ser uma parada muito mais... um status, digamos assim, maior. Uhum. O Cillian Murphy, cara, ele, pra mim, ele se coloca, talvez, junto com o Gandolfini, que faz o Tony Soprano, Uhum. e o Bryan Cranston, que faz o Walter White, cara. O trabalho do Cillian Murphy Não, Primo- genial, genial. é bizarro, cara. O trabalho que ele faz, tanto que depois ele se projeta pra fazer Oppenheimer. Hoje a gente tá falando de um dos maiores atores de Hollywood, cara. O Uhum. trabalho que ele fez nessa série foi bizarro, assim. A gente não vê muito ator saindo de série, principalmente ele que nem é dessa indústria americana, ele é inglês, se eu não me engano, ou é irlandês, uma coisa assim. Acho que ele é irlandês. Ele é irlandês, né? Então, assim, ele é... Cara, o trabalho que ele faz é inacreditável. Eu sinto que se essa série fosse de uma HBO da vida, de um Apple TV, poderia ter um apreço maior. Então, eu colocaria em obra-prima, mas com um pezinho em quase gold pelo Cillian Murphy. Mas obra-prima, pra mim, tá muito justo. Pronto, vou E concordar. aproveitando que a gente tá na Oddschecker, a cena das apostas esportivas começando ali. Com É as bem coisas legal. É, das bem corridas legal. de cavalo, Bem é legal. bem legal. E a Oddschecker no Brasil, óbvio que a gente fala muito de futebol, mas a Oddschecker lá do Reino Unido ainda é muito focada em corrida de cavalo. Isso Sim. ainda é uma Sério? coisa muito grande na Inglaterra. Não sabia dessa, não. Maneiro. E Peaky Blinder, pra mim, é isso. Peaky Blinder, cara, eu tenho um carinho muito especial por Peaky Blinder por vários motivos e alguns momentos que eu assisti a série que eu tava... Sabe quando você tá num momento que não é muito bom de cabeça e das coisas da vida, e aí tu acha uma série pra tu assistir e aquela série meio que te abraça, assim. Ah, mas não é uma série de amor, não é uma série de nada, mas, cara, me abraçou legal e Peaky Blinder pra mim é ali, lá no alto. Supernatural, galera, eu já vou colocar aqui, pra mim é emoção que eu acho muito fraquinha. Pra mim também. Eu acho uma série muito fraquinha, mas tá aí. 15 malditas temporadas de uma série que começou de um jeito legal, era 2 irmãos caçando diabo lá, não sei o quê. Eu tava esses dias vendo um negócio, cara, que fala, os caras viraram, tipo, eu não sei, eu não assisti tudo, Deus me livre de assistir essa série inteira, mas falaram que chegou num nível essa série, não sei se o Fábio já assistiu, porque o Fábio é viciadão em série, que esses caras viraram, tipo, um virou um anjo muito doido de Deus e o outro virou um anjo do diabo e eles se enfrentam e é uma loucura do cacete. Fábio, fale sobre Supernatural. Cara, de todas as séries que a gente tem aí, é a única que eu não assisti, porque 15 temporadas, né? Então, quando eu fui ter em 2005, eu tinha 6 ou 7 anos. Então, assim, eu não peguei o começo e quando eu fui começar a me ligar em série, já tinha, sei lá, quantas temporadas. Então, eu não assisti. Vocês estavam falando sobre a série Lost, que a mãe de vocês assistia, é que minha mãe adora, cara, Sobrenatural. Minha mãe ama. E, tipo assim, é engraçado que as pessoas que gostam de Sobrenatural, elas gostam num nível absurdo, bizarro, né? É bizarro.
mas eu realmente não assisti, não consigo opinar, mas eu sei que o cenário, assim, de fã é inacreditável. Eu coloco o Supernatural no mesmo nível daquelas séries de adolescente, tipo The Vampire Diaries, tá ligado? Tipo, uma parada assim, eu acho muito fraco, muito fraco. Estamos chegando no final, hein? Pô, The Office, galera. Vocês aí... Fábio, começa falando de The Office aí, tu tava falando que tu não é do humor, então o que você acha de The Office? Cara, The Office pra mim é inacreditável. Assim, é brilhante, cara. Genial. Pra mim é a melhor série de comédia que existe e não vai existir É o que eu ia outra. falar, é GOAT de comédia. É o eu ia Gold, falar isso. cara. É o Gold de comédia. Não tem nada que se equipare. Tipo assim, a forma como eles colocam você em situações que é constrangedor, mas ao mesmo tempo você, cara, você tem crise de riso, assim, em quase todos os episódios. É o meu tipo de humor, assim. E tem um humorzinho negro, cara, que é sensacional. O Michael Scott também, você se apega muito a ele, as loucuras da cabeça dele. E os personagens ali também é outra série que só tem um cenáriozinho ali, então você consegue criar uma certa intimidade com aquele lugar, com as pessoas, com as relações que tem ali. Tipo assim, cara, eu acho The Office uma parada genial. Pra mim é o The GOAT da comédia. Então dá pra chegar aqui, né? Num quase GOAT, será, galera? Não, com certeza. E Pra eu tenho, mim é cara, quase Gold. Pra mim também. E aí, Quase falem aí, Lucão, o que você acha de The Office? Gosta muito, não gosta? Não, tá louco. The Office pra mim é quase Gold. É a minha série de comédia favorita. E é isso, é meu tipo de humor. É uma série que sabe rir de si própria também. Matheus? E o fato de uma... Também quase GOAT, é muito boa. E o fato de uma série que te faz rir tanto tempo, ao longo de tantas temporadas, terminar com você ficando emocionado com o final, Sim. também de um brilhantismo meio surreal, assim. E eu amo o Dwight. Você tava falando dos caras todos aí. O Dwight acho que é meu preferido. O absurdo que é a cabeça daquele cara. É muito engraçado. Eu adoro essa série. Cara, tem hora que eu tô assistindo e eu fico. Você para pra pensar na seguinte frase: isso é um ambiente de trabalho. E, cara, eu começo a rir só por pensar nisso, entendeu? É um ambiente de trabalho, cara. E tá rolando aquelas paradas assim, é inacreditável. Inacreditável. Seguindo na linha do humor aí, temos Ted Lasso, que é um negócio mais recente, né? Assim, um negócio que surgiu agora. Pra quem gosta de futebol, realmente é legal de assistir. Só que eu acho, não sei se vocês vão concordar, no final das contas, o futebol ele fica meio que numa um plano de fundo, assim, a tela, porque vai rolando várias coisas, várias interações entre os personagens ali, tudo isso. Mas enfim. E aí, Lucão, Ted Lasso te pegou? Te laçou? Eu não assisti, Ted mano. Lasso Todo te mundo laçou? me... Não, a galera me cobra que eu tenho que assistir essa série aí e eu não assisti, Tem que mano. assistir, tem que assistir. Tem que assistir, é divertida. Pra quem gosta de futebol, então, é divertido. E aí, boa. Fábio, Ted Lasso, entra onde na nossa prateleira aqui? Cara, é interessante que Ted Lasso, eu sei que todo mundo que gosta de futebol gosta de Ted Lasso, mas, cara, eu tenho assim, eu acho que quem gosta de futebol americano talvez goste ainda mais, cara, porque ele traz, quase todos os episódios, ele traz uma piadinha sobre a NFL, ele traz um episódio sobre uma jogada de futebol americano. Então, tipo assim, pra quem gosta de futebol americano, eu recomendo ainda mais, porque ele tem esse background, ele é treinador de futebol americano, e ele fica fazendo piadas entre ele e o não sei se é o barbudinho lá, o assistente o dele. assistente. E, cara, direto é piada sobre futebol americano. E, tipo assim, eles falam abertamente sobre NFL, sobre as equipes, sobre o Denver Broncos, sobre o Kansas City Chiefs, tem um episódio que ele tava dando um discurso sobre essa rivalidade para a equipe. Então, para quem gosta de futebol americano também, não só futebol, eu recomendo demais. E o humor também, a primeira temporada principalmente, é genial. Eu acho que depois vai caindo um pouco esse humor. Vira uma série um pouco mais dramática. Mais dramática, exatamente. E a mas gente tá falando de quê? Tá na média? Obra-prima eu acho que não vai chegar, né? Porque as outras séries que estão aqui, não sei. Tá na média. E aí, Matheus, concorda? Eu concordo com tudo que o Fábio falou. A cena dele aprendendo a diferença de Premier League, Championship, É muito Champions boa. League, é muito engraçado. Então quer dizer que você cai na Premier League e vai jogar um campeonato chamado Championship. Vocês usam não a é o palavra... mesmo que a Champions League. Vocês usam a palavra de um jeito muito, muito diferente. Resumindo pra galera que ainda não assistiu, a Ted Lasso fala sobre um time de futebol que... Sobre o Crystal Palace, basicamente, né? Basicamente. Eles tiram o Crystal Palace e colocam ele. O Richmond na AFC. E aí a presidente do time, ela foi traída pelo marido que era dono do time, e aí ela fica comandando o time, e aí agora ela quer ferrar com o time, ela quer acabar com o time. Na divisão de bens, ela fica com o time. Né? Isso, e aí ela quer acabar com o time. Pra fazer isso, ela tem uma ideia genial, que é contratar Ted Lasso, que era um treinador de futebol americano. E aí, a questão é que quando ele chega, todo mundo gosta dele, e aí as coisas vão se desenvolvendo, e
É aquela jornada do herói, das patetadas dele, que acaba dando certo, Exatamente. e o time vai indo bem, e aí começa a criar as conexões todas. É muito boa, é muito boa. E a representatividade também de uma mulher. Isso, Foi tem lançada isso. antes da Leila assumir o Palmeiras, Isso né? que eu ia falar Então agora. a representatividade da mulher tomando conta de um time também é muito legal. E essa última temporada agora traz a questão do futebol feminino, né? Também é outra parada bem legal. Vamos lá, penúltima série aqui, uma série forte na cultura pop, The Walking Dead. E aí, Lucão? Eu posso falar, The Walking Dead e Black Mirror que sobrou, né? Isso. Posso falar sobre as duas com um comentário só? Pode, claro. Porque pra mim as duas, dentro disso que a gente tá construindo ali, pode ver como a gente tem séries ali que são completas, né, cara? Séries que no máximo falharam em um finalzinho e tal. Com The Walking Dead e Black Mirror, a gente teve séries que começaram muito bem, ideias que pareciam geniais e depois decaíram de forma abrupta, assim. Tem um ou outro momento que se salva depois das duas primeiras temporadas. Pra mim, e eu fui muito fã de The Walking Dead no começo, as duas entram em emoção, cara. Eu fui muito fã de The Walking Dead também, e The Walking Dead, pra mim, o que aconteceu? Parecia que eles tinham fechado, parece, tá? Tô falando aqui, não é informação, tô tirando aqui de qualquer lugar. Parecia que eles tinham fechado contratos de episódios com a produtora, e tipo assim, tem que ter 15 episódios, só que não tinha conteúdo pra 15. E aí... Tinham 3 episódios fodas, aí tinham 5 episódios terríveis que não aconteceu nada, e aí depois era aquele My Decision que eles falam, né, que é o pra dividir ali, aí eram 4 bons episódios e o resto era tudo horrível, e The Walking Dead foi isso que o Lucão falou, foi só caindo, ficou naquela trama toda. E aí, Fábio, The Walking Dead? Cara, eu lembro, assim, foi uma das primeiras séries que eu assisti muito criança e eu acho que o auge de The Walking Dead é bizarro de bom, cara. Eu acho que tá nos muito bom, auges, o auge cara. é muito bom. É muito bom e por isso que eu não colocaria em emoção, sabe? Eu acho que o auge, ele é maior do que qualquer auge que teve em Stranger Things, em Friends, tá? Ele termina de uma maneira horrível. Até hoje você tem vários spin-offs, tem o do Derek que tá rolando até hoje, que é bizarro. O cara tá preso no personagem há 30 anos. Pra sempre. Ele é o Daryl. É bizarro. Ele é o Daryl pra bizarro. sempre. Eu terminei... Assim, eu assinei a coleção da Panini, que eles relançaram toda a coleção de The Walking Dead. Eu tô com ela completa aqui, tô tendo que começar. A HQ eu já li tudo, tá? A HQ de The Walking Dead. Eu tenho que ler, cara. Tá tudo aqui no plásticozinho, mas boa. assim... o pessoal que já leu e fala que é inacreditavelmente bom. 10 vezes melhor que a série. Então eu tenho que ler, mas assim, eu sinto que o auge do The Walking Dead é bizarro, cara. É cinema total, tá ali no auge também de, sei lá, de um quase Gold se ele mantivesse aquele auge, mas por causa disso eu colocaria então na média. E aí, Matheus? Tá justo, vou com a palavra de quem assistiu. Eu nunca me pegou muito essa parada de zumbi, nunca assisti nem no começo. Então aceito a história de quem viveu e viu e gostou e não gostou depois. Tá justo. O auge, pra mim, contém spoiler. Fábio que assistiu e Lucão que assistiu. É Negan escolhendo quem ele vai matar. Aquilo ali, meu amigo. Aquilo ali é cinema absoluto. O Fábio me convenceu. Vai subir pra verdade. Fábio me convenceu. Dito isso, galera, finalizamos. Breaking Bad, Gold, Sopranos, Better Call Saul, Game of Thrones, The Office ali no quase Gold. Obra-prima Lost, Os Simpsons e Peaky Blinders. Tá na média Friends, Stranger Things, Ted Lasso, The Walking Dead. E lá na emoção tem The Big Bang Theory. Eu vou passar Black Mirror pra cá, porque, cara, eu sou o maior hater de Supernatural que existe na face da Terra. Dito isso, Lucão, se despede da galera aí. Foi bom esse programa, gigante, tá? Foi massa também falar um pouquinho de algo que não é futebol, pra eu esquecer que tem um Grenal aí que vale a vida de todo ser humano que pisa no estado do Rio Grande do Sul, quinta-feira. Valeu, Fábio, tamo junto. Valeu, tamo junto, pessoal, valeu demais e, cara, acho que dá pra trazer outros programinhas, outras tier list depois, hein? Dá, e a gente faz... A próxima tier list tem que ser das pegadinhas do Jim com o Dwight. Tamo junto, valeu, Matheus, tamo junto. Valeu, rapaziada. Tamo junto, segue a gente, curte, compartilha e segue acompanhando a gente aí, que essas bobeirinhas aí vale demais, é muito bom. Também esquecer um pouco de futebol.
Pois é. Não esquece de se inscrever aqui no canal da Odds Checker, não esquece de deixar o seu like, não esquece também de deixar um comentário aqui pra gente, beleza? Vai nas outras redes, procura lá Odds Checker e também eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todas as redes, rede do Lucão, rede do Fábio e também as da Odds Checker, beleza? Valeu, galera, tamo junto e até a próxima, valeu!